Boa tarde a todos, boa tarde meus amigos, meus irmãos. Estou eu aqui, estava estudando aqui um pouco a Palavra de Deus, estava aqui fazendo companhia para minha esposa enquanto ela trabalha. Fala oi pro meu povo aqui. A paz do Senhor, queridos, espero que todos estejam muito bem. E ela não gosta muito de aparecer nos vídeos, irmãos, então se contentem com a voz apenas. Então, como eu estava dizendo para os irmãos, eu estava refletindo aqui na Palavra de Deus e em meio a essas reflexões eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um membro da família, para não citar o nome, tá? Onde ele dizia assim que eu sou muito radical, que eu tenho que ser mais flexível, que eu tenho que ser um pouco diferente nas minhas abordagens. Isso me fez pensar um pouco, né? Porque realmente, na verdade, eu sou radical desde que me converti. Penso que quando a gente anda com Cristo, nós assumimos uma identidade e mudamos. A gente tem que se transformar, a gente tem que ser referência para as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e identificar em nós o Cristo que vive aqui dentro. A palavra de Deus diz que de forma que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu comecei a procurar na Bíblia um Cristo flexível e não encontrei. Eu encontrei um Cristo bastante radical. Um Cristo que diz assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso me parece bem radical. E tem um outro texto que eu acho que ele radicaliza ainda mais. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso me parece bastante radical. Que Cristo, ele era assim muito amoroso em tudo que ele falava. A abordagem dele era bem tranquila, às vezes bastante áspera, e ele sempre dizia a verdade, mesmo que essa verdade incomodasse todos os seus ouvintes, porque incomodava a muitos. E a palavra de Deus diz também pra gente, de que nos dá conta, né, de que a luz aborrece as trevas. Então nem sempre as nossas abordagens, por mais amenas que elas sejam, por mais cuidadosas, ela vai trazer assim muita satisfação às pessoas. Muito pelo contrário, elas vão se incomodar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Parei para fazer esse vídeo pensando nessas coisas, porque comecei eu a ler aqui também, e aí veio à minha mente um bichinho, um animalzinho, acho que é um réptil, que talvez você conheça bem. E eu queria falar um pouquinho sobre as características dele e como a gente se parece às vezes com esse bichinho. E quando eu falo nós crentes, viu? Você que um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora você tem uma identidade, né? E essa identidade se chama Cristo. Você já ouviu falar do camaleão? Pois é. O camaleão, quando se sente ameaçado, ele muda de cor de acordo com o meio em que ele está, para não ser assim percebido pela presa dele, que vai ser a comida que ele vai comer, ou então o predador, que vai fazer dele o lanchinho. Então ele muda de cor de acordo com o ambiente em que ele está. Isso se chama mimetismo. É um método utilizado não apenas pelo camaleão, mas por algumas espécies de animais que se misturam com o ambiente para não ser identificado. Quantos de nós já não teve dificuldade para encontrar, por exemplo, um bicho-pau? Isso é mimetismo. Quantas vezes nós, crentes, somos assim? Nos escondemos para poder fazer parte do ambiente em que estamos, para satisfazer aqueles que estão conosco. Quantas vezes nos disfarçamos, mudamos de cor, de posição, de características para fazer parte daquele meio em que estamos e sermos aceitos,
não sermos excluídos ou ridicularizados ou caçoados. Quantos de nós nos tornamos mimetistas, nos escondemos para fazer parte do ambiente? Outra característica do camaleão que muitos de nós têm é que o camaleão, ele olha para dois lugares ao mesmo tempo. Não sei se você já viu um camaleão, mas ele tem um olho saltado para fora, então ele olha para o lado direito numa direção e com o olho esquerdo ele consegue observar o que está acontecendo na direção oposta. Ah, quantos de nós somos assim? Quantas vezes nós temos um olho na cruz e outro olho nos aperitivos que o mundo nos serve. Não abrimos mão da cruz. Hoje nós estamos vendo lá o nosso Cristo ressuscitado ao longe, toda a obra que Ele fez em nosso favor, mas quando estamos mimetizando, o nosso olho, ele olha no lado oposto e quer também se servir daquilo que está à nossa disposição e que o mundo nos oferece. Outra característica do camaleão que muitas vezes adotamos é que ele se movimenta lentamente para não ser percebido. Ah, irmãos, quantas vezes pisamos em ovos para não sermos descobertos. Pense numa coisa, se estamos escondendo algo, certamente estamos em desacordo com Deus. Outra característica que a gente tem também com esse bichinho é que os camaleões são agressivos. Mas o interessante é que eles não são agressivos somente com os de outras espécies. Eles são também agressivos com os da própria espécie. Quantas vezes, meu querido, nós somos agressivos com os nossos próprios irmãos? Nos aborrecemos com pouca coisa, nos simpatizamos com o irmão da direita ou com o irmão do fundo. Todas as vezes que pode acontecer, né, de sermos chamados a atenção por um deslize e alguém vem querer nos ensinar, nos orientar com amor e nós não recebemos bem, já hostilizamos, excluímos aquele irmão, achamos que ele é chato, desagradável e não acabamos nos tornando um pouco agressivos com ele, não é verdade? Você parou já para pensar como seria se Cristo tivesse se escondido quando os soldados surgiram para prender ele lá no Getsêmani? Mas aconteceu ao contrário. Quando os soldados apareceram, ele logo se revelou. Não se escondeu. Ele fez isso para assumir o seu lugar, para assumir o meu lugar. Ele jamais se escondeu, ao contrário, ele se expôs, para que todos o vissem e sabessem exatamente aquilo que ele veio fazer. Coloquei uma musiquinha aí no fundo, que eu queria que você parasse um instantinho e ouvisse ela. Um minutinho só de silêncio, escute essa música que eu deixei aí ao fundo. Ela fala justamente de Cristo nos assumindo, se expondo. Não é linda? Eu deixei esse vídeo todo para que você refletisse enquanto eu falo. Aí eu queria falar da difícil tarefa que é, irmãos, chegar no céu. Mas um dia chegaremos, você e eu chegaremos, sendo crentes radicais sim, porque Cristo foi radical. Não seja amigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pense muito bem nisso. E quando você finalmente chegar ao céu, eu penso que lá nós teremos 3 surpresas interessantes. Primeira surpresa, você vai olhar e vai falar assim: eu cheguei? Quando você ver tudo aquilo, talvez você se surpreenda que você conseguiu chegar. Sabe qual é a outra surpresa? Você vai olhar para um lado e para o outro e de repente vai encontrar alguém e vai dizer assim: você aqui? Outra surpresa que certamente você terá, você vai olhar ao redor e vai se perguntar: cadê o fulano? Cadê o cicrano? Pense nisso.